Toda prova tem língua portuguesa e língua portuguesa tem um quebra-mola chamado crase. Você já ficou se perguntando se determinado A tem aquele acento ali que vai na contramão do acento agudo? A gente chama de acento grave. Pois é, a gente está aqui para falar sobre isso. Eu vou te dizer quem foi que deu a sugestão de um vídeo sobre crase, vou te contar a origem deste termo, que vai te ajudar certamente a se lembrar de como ele funciona. Vou te explicar quando é que ocorre a crase, coisa que depende da existência de artigo e preposição, e por isso eu vou ter que fazer uma parada obrigatória nessas duas classes gramaticais. Depois eu te conto como é que você vai saber se elas estão presentes na sentença e a gente finaliza com alguns exemplos para confirmar que você entendeu. Combinado? A sugestão foi da Janescleia Domingos de Andrade, no último vídeo em que eu pedi justamente ideias, sugestões, coisas que vocês precisam e querem estudar. Então, Janescleia, tomara que o vídeo esteja à altura da sua expectativa. Muito obrigado. Tenho certeza que a sua dúvida é dúvida de muita gente. A crase, a palavra crase, tem origem na Grécia e ela quer dizer fusão, mistura ou contração. Contração tem a ver com a redução de volume, tem a ver com você resumir elementos ocupando um espaço menor. E aqui nós estamos falando da contração de duas vogais iguais, mais especificamente a vogal A. Então, quando eu tenho a ocorrência de certas letras A, elas vão se somar e vão ser substituídas pelo A com o acento grave que indica o fenômeno da crase. Vale qualquer vogal A? Não. Tem As específicos. Que As são esses? Olha esse primeiro exemplo. São duas situações, tá? O primeiro exemplo é vou à feira. Olha lá que está com o acento grave da crase. Muito bem, aqui nós temos a presença escondida de dois As. O A preposição, porque quem vai a algum lugar, e o A artigo, que acompanha o substantivo feira. Eu vou falar rapidamente sobre artigo bem ali. Então, quando eu tenho a presença desses dois As, ao invés de repeti-los, eu junto eles e coloco o acento grave. A segunda possibilidade é quando nós temos a presença de preposição junto com um pronome que tem a inicial A. É aqui no número 2 o exemplo. Refere-se a aquela ali. Aqui pode ver que aquela está com o A e o acento grave em cima. Porque nós temos refere-se a, quem se refere a alguma coisa, e nós temos o pronome começando com a letra A. Ao invés de repetir, reúno os dois e coloco o acento grave. Entendeu? Então tá, falando rapidamente sobre preposições e artigos, já que eles são necessários para você concluir se precisa ou não da crase, é o seguinte, preposições são palavras invariáveis. Imagine uma lista de palavras. Elas são usadas, em geral, para conectar duas palavras, duas outras palavras, criando entre elas alguma relação de sentido. É o que acontece em ponto de ônibus, café com leite, fique em casa, se puder, espaço entre as duas vagas, ligado a uma tomada, olha aí a ocorrência da preposição a, relativas a este assunto, assistindo a o jogo. Já os artigos são palavras bem diferentes, porque elas são variáveis. Artigos podem variar em gênero, sendo masculino ou feminino, podem variar em número, sendo singular ou plural, e eles podem ser definidos ou indefinidos, o que vai fazer com que eles identifiquem ou não, de maneira precisa, o substantivo que vai vir a seguir. É exatamente o primeiro exemplo. Eu posso dizer um coelhinho, eu estou falando de algum, não especifiquei qual, e quando eu digo o coelhinho com um artigo diferente, que é o artigo definido o, eu já estou especificando que é o coelhinho daquele filme. Você sabe qual é, não? Bom, as leis, umas ideias, os ganhadores, e aí olha lá a ocorrência do a, hein? A prova, a senhora, as escritoras, a liberdade. Veja que o artigo vem sempre antecedendo um substantivo, definindo ele ou não. E aí tá, beleza. Como é que eu vou saber se tem preposição, que é a dúvida mais comum? Se tem artigo? Bom, eu vou te dar a dica que é a seguinte, pergunte ao texto.
Como assim perguntar? O texto não fala, mas converse com o texto que ele vai te responder. Existe na língua portuguesa um conceito chamado regência. A regência em gramática quer dizer que alguns termos exercem o papel de regente, de maestro dos outros termos. E esses termos, que são os regentes, vão pedir ou não uma preposição. Quer ver só? Eu vou te mostrar. Olha esses exemplos aqui. Aqui a gente imagina um cardápio e o regente vai definir se ele quer preposição a ou não. O primeiro exemplo é relativo ou acordo. Eu digo que alguma coisa é relativa e emendo direto o objeto, o complemento dessa palavra, ou eu digo que uma coisa é relativa a. Eu digo que é relativa a, certo? Tudo que for relativo, referente é referente ou relativo a alguma coisa. Então precisa da preposição. Quando eu digo emprestar, dar ou doar, que são verbos, eu estou falando de emprestar, dar ou doar alguma coisa, direto, a alguém. Então, se eu disser que eu vou emprestar, dar ou doar o faminto, é como se eu estivesse dando ou emprestando um faminto para alguém. Olha que legal esse faminto. Olha, eu vou te emprestar ele hoje, amanhã você me devolve. Não, eu provavelmente estou emprestando, dando, doando dinheiro, mantimentos, agasalhos, estou dando alguma coisa ao faminto, que é quem vai receber. Então, novamente, a regência aqui dos verbos é com preposição a. Assistir depende. Tem hora que o regente não sabe muito bem o que ele quer do cardápio, tá? Quando eu digo assistir, se eu disser com o sentido de prestar assistência, de ajudar, de auxiliar, eu não preciso de preposição. O verbo regente não pede preposição. Então eu assisto o médico, no sentido de que eu ajudo o médico. Já quando eu digo assistir, com o sentido de ver alguma coisa acontecendo, de ser espectador de um show, de um vídeo, de uma apresentação, aí eu já não posso dizer como eu faria com o médico. Eu tenho que dizer que eu assisto a um vídeo no YouTube, a um show, a um jogo, correto? Do lado direito, a gente tem aqui expressões que ficaram estranhas porque eu escondi de propósito a preposição. Então, a gente pode dizer que alguém ficou de pé ou que foi a pé. No primeiro exemplo, eu digo que a pessoa ficou de pé depois daquele cruzado de esquerda que levou no queixo. Incrivelmente, não caiu. Então, aqui eu não uso preposição a. A pessoa não ficou a pé depois do soco. Só se o soco derrubou ela do carro e agora ela vai ter que terminar o caminho caminhando. É diferente de quando eu digo que alguém veio a pé e por isso demorou. E não faça como muita gente faz, principalmente em certas regiões do país, porque a nossa língua é grande e o nosso país é maior ainda. Eu não posso dizer, como dizem por aí, veio de a pé. Como se a pessoa fizesse uma opção, ou ela veio de carro ou ela veio de a pé. Não faça isso. É uma preposição só que o verbo vir está pedindo, correto? Então, a pessoa veio a pé, o que quer dizer que ela veio caminhando. Se ela dissesse veio de pé, essa pessoa veio em pé e não deitada, correto? Não veio sendo arrastada num carrinho de oficina. O outro exemplo, nada declarar. Essa é uma expressão que também a palavra declarar pede uma preposição. Nada a declarar. E quando eu digo que alguém foi de encontro, chocou-se com, correu para cima, eu digo que foi de encontro a alguma coisa. Portanto, também, ir de encontro exige a preposição a para que faça sentido e esteja correto gramaticalmente. Combinado? Então, vê que varia. E aí, você sabendo quando ocorre essa preposição, você vai observar o encontro dela com um artigo a, ou então com um pronome iniciado na letra a, como aquela que a gente viu lá em cima, e aí você vai ver o milagre do nascimento da crase, para a gente não ficar repetindo um a atrás do outro. Olha aqui esses exemplos para a gente concluir o raciocínio. Concorda comigo que nós devemos respeito a muita coisa? Olha esses exemplos. Quem deve respeito a. Por isso eu coloquei esse a preposição bem grandão, amarelo, bonito aí embaixo. Devemos respeito a mulher.
Tá vendo que dobra? Então você troca pelo A com crase, com o acento grave. Eu devo respeito a o pobre. Nesse caso, eu só junto a preposição a com o artigo o e nada de crase. Não tem dois as. Devemos respeito a as crianças. O a dobrou novamente. Encontraram-se preposição e artigo. Coloco o acento grave. Devemos respeito a os idosos. A gente só junta a preposição com o artigo os. Devemos respeito a todos e todas. Novamente, não tem dois as, só tem a preposição. Nada de crase. Vamos ver mais exemplos. Quem está se referindo, como eu disse, está se referindo a alguma coisa. E olha como a gente pode falar da mesma coisa utilizando palavras diferentes. Você está se referindo a o título, junto os dois, sem acento grave, não tem crase. Você está se referindo a conquista, coloco o acento grave, troco os dois as pelo a com o acento grave. E aí vocês observam também uma coisa. Muitas pessoas, enquanto fazem a leitura de um texto e se deparam com a crase, fazem um a com dois tons. Você está se referindo a conquista? Tá vendo? A conquista. Isso não é obrigatório, mas é um recurso que deixa mais claro para quem está ouvindo que tem um a duplo aí, que tem um encontro de dois as aí, e aquele texto ou sentença vai fazer mais sentido. Você está se referindo a as vitórias? Olha lá, coloco o acento grave e mantenho o S, por isso fica as vitórias, porque afinal de contas, o substantivo que vem depois está no plural e é preciso haver concordância. Você está se referindo a aquilo? Novamente, olha aí, ó, o pronome iniciado na letra A. Junto os dois e transforma o aquilo no aquilo com acento grave da crase. Olha só, aquele caso da pegadinha do verbo assistir. Aqui você vai perceber que estou falando de assistir com o sentido de ser espectador de estar vendo algum fato ou evento. Ei, estou assistindo a o toda prova tem. Reúno preposição com artigo, só tem um a, nada de crase. Estou assistindo a as videoaulas. Coloco crase, tá vendo lá? Estou assistindo a aulas de língua portuguesa. Olha aí, ó. Aulas é um substantivo no feminino. E aí tem muita gente que diz por aí, a palavra que vem depois é feminino, coloca crase. Você está vendo que não é bem assim. O raciocínio é se existe a ocorrência das duas vogais A. Se não existir, você não vai colocar crase. Então, estou assistindo a aulas de língua portuguesa. Não falei especificamente de quais, não usei artigo. Então, só vai ficar o a preposição. Neste caso, sem crase. Para a gente terminar, o Festival do Fiado. Eu devo R$50 a duas pessoas, vocês vão ver. Devo R$50 a José. Eu digo a José ou ao José? As duas coisas podem ser possíveis, depende da sua intenção, do seu jeito de conversar. E isso também varia conforme regionalismo. Por exemplo, meus avós que são da Paraíba, eles não falariam nunca o José. Eles falam de José, eles dizem que encontraram José em tal lugar e nunca o José. No caso deles, eles diriam que devem R$50 a José, não ao José. E não está errado, é opcional nesse caso. Devo R$50 a Joana. E, novamente, quem falou aqui foram meus avós. A Joana. Então, não tem artigo. Só tem a preposição a. Devo R$50 a alguém e este alguém é Joana, sem a. Fica então a preposição sem crase. Agora, se eu costumar chamar Joana por a Joana, aquela pessoa, a Joana, então eu vou ter a presença do artigo. E aí sim, quando eu disser que eu devo R$50 a Joana, já vai, Joana, já vou te pagar. Eu coloco crase, porque eu faço a opção de chamar Joana, anunciando ela, determinando-a com o artigo a. Agora o José já me cobrou tanto que eu já não chamo ele de José. Chamo de aquele infeliz. Então devo R$50 a aquele infeliz. Infeliz sou eu que não consigo pagar, né? Bom, e aí quando eu tenho aquele, o pronome iniciado na vogal A, e este é um pronome demonstrativo,
como se eu estivesse apontando para ele do outro lado da rua, certo? Aquele infeliz. Eu encontro preposição com este pronome, coloco crase. E eu também não aguento mais a Joana no meu pé, então eu devo R$50 a aquela enjoada. Encontraram-se o a preposição com o pronome. E aí eu troco os dois por aquela com acento grave da crase. Combinado? E aí, o que você achou desse formato? É a primeira vez, né, que eu faço esse formato sem a minha imagem, a minha exibição com quadro branco, etc., diferente dos outros vídeos. Quero saber se ficou legal, se deu para você assimilar o conteúdo, se você tem sugestões, porque se gostou eu vou fazer mais. E principalmente, se gostou, não deixe de se inscrever, tá legal? A gente se vê por aí e eu continuo esperando mais sugestões de vídeo. Um abraço para você, bons estudos e sucesso!